Todo corpo tem uma história e um histórico. Aqui eu ofereço os meus, com uma autobiografia do meu corpo e da minha fome. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Fome, da Roxane Gay, com tradução para o português da Aline Kleski. Eu vou começar esse livro dizendo que esse é um dos livros mais corajosos que eu já li na minha vida. Isso porque o que a Roxane faz aqui tem que ter muito peito para fazer. Desde que eu li Arte de Pedir, da Amanda Palmer, eu passei a ser uma pessoa entusiasta da vulnerabilidade. Mas ainda assim, eu passei a ser uma observadora da vulnerabilidade alheia e da minha também. Eu consigo perceber a coragem que é se colocar vulnerável. Eu consigo perceber isso em mim, eu faço o possível para perceber nos outros. E isso daqui, que a Roxane faz aqui, praticamente uma entrega. Ela se deu, ela se colocou pro mundo de uma maneira que poucas pessoas teriam coragem de fazer. E isso porque esse é um livro que ele é um grande relato. Ela fala aqui, né, no subtítulo, uma autobiografia do meu corpo. E é basicamente isso mesmo. Ela faz um grande relato sobre como é viver no corpo dela em amplo sentido, né? A princípio ele é um livro que fala sobre como é viver a vida num corpo gordo, mas eu diria que o que a Roxane traz aqui é um livro sobre como é viver na pele dela, não só no corpo dela, mas na pele dela. Como é viver tendo a vida e a história e o histórico dela e do corpo dela e de tudo que ela passou. E eu já vou começar falando também que esse livro, por conta de tudo isso, ele tem muitos gatilhos. Então ele tem gatilho, óbvio, com gordofobia, ele tem gatilho de violência sexual muito intensa. Então, se você tem algum desses problemas, eu sugiro que você vá com muito cuidado se você tiver vontade de ler esse livro, porque ele pode ser bem prejudicial. Mas enfim, vamos conversar um pouco agora sobre essa obra depois desse longo disclaimer. Bom, esse foi o segundo livro que eu li da Roxane. Eu já li há alguns anos, O Má Feminista, e eu não gostei muito na época. Eu achei um livro meio raso e eu percebi que ele tinha alguns problemas de tradução. Eu não me lembro agora qual foi a editora que publicou, não me lembro se foi a Globo, né, que publicou Fome também, mas eu lembro que na época eu não curti. Eu achei ele raso e cheio de probleminhas de tradução que realmente atrapalharam a minha leitura. Enfim, foi um livro que passou. Eu lembro que eu gostei no início, mas depois ele só aconteceu. Hoje eu não lembro tanto dele assim. Mas eu tinha muita curiosidade de ler o Fome, porque eu tinha curiosidade com a temática, né? Eu acho que eu nunca tinha lido uma história com uma personagem gorda, eu ter acompanhado isso e vivido essas situações com a personagem. Então eu precisava, era um desses assuntos que eu precisava encarar, porque eu acho que a gente precisa encarar esse tipo de coisa, a gente precisa se colocar no lugar do outro através da informação. E é só com esse tipo de relato que a gente pode entender o que o outro vive e tentar fazer de tudo pra não ser a pessoa que vai dificultar a vida desse outro, né? Mas além disso, assim, era um livro que eu ficava com curiosidade. Eu acho que o subtítulo dele me chamava, uma autobiografia do meu corpo. Eu achei convidativo. E aí, finalmente, eu li, agora já tem 3 anos que ele foi publicado, eu recebi na caixinha do Clube Leitura. E enfim, ele é um livro muito intenso, é até difícil falar dele, porque aqui a Roxane, ela fala desde o início que esse livro não é uma história de superação. E ela fala isso no sentido de falar sobre, não é uma história de emagrecimento. Ela ainda é uma mulher obesa. Quando ela começa a contar a história pra gente, ela começa de um ponto em que ela era obesa super mórbida. Se eu não me engano, ela pesava 261 quilos, que foi o limite que ela já chegou. E ela começa nesse ponto e sim, ela emagrece, engorda ao longo de toda a trajetória que ela narra, mas o livro não é uma história de emagrecimento. E eu diria mais, eu diria que o livro não é uma história de superação de nada, em amplo campo. Porque aqui ela não tá contando uma história de vitória, ela não tá contando uma história de eu venci. Ela tá contando o que ela sente, o que ela vive. E claramente ela tem traumas aqui que ela vai narrar pra gente com a maior coragem do mundo e que não são superados e que eu diria que eu não sei se alguém consegue superar um dia. Isso porque a história dela com o corpo dela não é simples. A história de ninguém com o próprio corpo nunca vai ser simples, né? Mas a história dela é muito específica. Ela se tornou uma mulher gorda, uma pessoa gorda, porque ela viveu uma violência sexual absurda quando ela tinha 12 anos. Então ela tinha um namoradinho na época que um dia chamou ela pra ir dar uns amassos numa cabana, e quando ela chegou lá ele tava com muitos amigos. E ela foi estuprada coletivamente. Todos esses amigos que estavam lá fizeram sexo com ela nesse momento. E ela era uma menina virgem de 12 anos que vivia numa escola conservadora, numa região conservadora.
E o que mais dói em tudo isso é que ela fala tanto de como os pais sempre foram cuidadosos e atenciosos, como ela vem de uma família, né, com amor, e mesmo assim ela se sentiu tão errada e tão culpada com o que aconteceu que ela não teve coragem de contar pra quem ela mais confiava e pra quem tava ali pra protegê-la da vida. E por causa disso ela acabou construindo um muro ao redor dela, um muro que significou a relação que ela tem com a comida. Então ela começou a comer desenfreadamente depois desse incidente não, né, depois dessa violência que ela sofreu, por diversos motivos. O primeiro foi pra canalizar a ansiedade, o segundo é horrível, mas ela, uma menina de 12 anos, já entendia o quanto a sociedade como um todo repudia o corpo gordo, então ela imaginava que assim ela conseguiria se defender. Então ela pensava que quanto menos atraente ela fosse, menos risco ela correria de sofrer uma violência como essa novamente. Mas também porque o outro motivo que ela dá é que ela achava que quanto maior ela fosse, mais sólida, mais pesada, mais segura ela seria. Porque seria difícil, né, brigar com ela, derrubar o corpo dela, fazer qualquer coisa contra ela. Então, metaforicamente, até ela acreditava nessa força que ela construía com base no tanto de comida que ela comia e no tamanho dela ir aumentando. E ela começa a história com isso pra gente, e é um livro de capítulos curtos que a gente percebe que é muito intenso. Imagina a catarse que não deve ter sido pra ela escrever esse livro, porque ela vai quase que botando pra fora. Ele não é um livro assim perfeitamente bem escrito, ele é um livro muito repetitivo, por vezes ela fala coisas que ela já falou várias vezes, mas eu penso que ele é importante como um todo justamente por isso, porque ela tá usando esse livro também, eu acho que como uma terapia, porque ela precisa colocar toda essa história pra fora, essa história que ela segurou por tantos e tantos anos, né? Os pais dela foram saber dessa história, ela já era adulta. Então é tudo muito louco, assim, ler esse livro. E sim, é uma história muito pessoal, é uma história muito dela, mas no meio disso tudo, é claro, ela fala sobre como é estar numa sociedade como a que a gente vive, sendo um corpo totalmente fora dos padrões. Então ela vai falar, né, da própria relação que ela tem com a família. Os pais dela eram muito fofos, muito legais, amavam muito, faziam de tudo pra proteger os filhos, mas não conseguiam lidar com o fato de ter uma filha que saía tanto dos padrões. Então ela começou a engordar e a mãe dela começou a se desesperar e tentar fazer de tudo pra ela emagrecer o tempo todo. E ela ia de férias pra casa, em determinado momento ela estudou num colégio interno, por escolha dela mesmo, mas ela ia pra casa nas férias e a mãe dela colocava ela em dietas rígidas, e aí ela voltava pro colégio interno depois e comia e engordava o dobro do que ela tinha conseguido emagrecer. Então os pais dela estavam sempre cobrando, colocando essa pressão, e ela, além de ser uma mulher gorda, ela se descobre bissexual em determinado momento da vida, que é outra coisa que é um pouco espinhosa pros pais. Então ela tá sempre falando sobre essa aceitação que ela sente que ela não tem do mundo, que ela sente que ela não tem dos pais, e principalmente que ela sente que ela não tem dela mesma. E aqui ela não tem pudor em falar coisas que não são bonitas, não. Aqui ela fala muita coisa que a gente diria que não é politicamente correta, mas é o que ela pensa, é o que ela sente. Então ela fala, por exemplo, que tem momentos em que ela inveja a força de vontade das anoréxicas, porque elas conseguem parar de comer pra emagrecer, e ela jamais conseguiria fazer isso. Ela fala que ela não consegue negar comida, ela não tem essa força de vontade, e que isso é a caricatura do gordo mesmo pra sociedade, né? É o que as pessoas sempre pensam quando vem um gordo, preguiçoso, não tem força de vontade. E ela conta tudo isso em relação a ela, mas acaba funcionando também como uma história, né? É claro que ninguém é igual, nem todos os corpos são iguais, nem os gordos vivem a mesma coisa, não dá pra generalizar, mas muito do que ela fala serve como uma lição pra gente entender, né, como é ser um corpo. Meu Deus, a Esmeralda, ela subiu numa estante que balança, eu vou tirar de lá. Esmeralda, péssima ideia, Esmeralda, péssima ideia descobrir que você consegue subir aí. Mas de qualquer forma, ela coloca aqui essas pequenas violências que se sofre todos os dias e que configuram a grande violência que é a gordofobia, né? Então eu falo muito aqui do livro Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, que eu li ano passado e que eu achei sensacional, que fala sobre episódios de racismo cotidiano. E ela conta, né, a Grada, ela enumera todos esses pequenos episódios que vão acontecendo dia após dia na vida de pessoas negras, e que quando elas reclamam, as pessoas dizem que é mimimi, porque pra quem não vive parece algo pequeno. Então eu diria que aqui a Roxane acaba fazendo também pequenos episódios de gordofobia cotidiana, contando do tipo de problema que ela passa e situações que ela enfrenta, e que podem parecer mimimi e que as pessoas que vêm de fora não imaginam, né? Então ela fala sobre o problema do avião, por exemplo, com aquelas cadeiras muito pequenas. Ela conta que em determinado momento ela passou a comprar 2 cadeiras pra poder viajar em paz,
porque sempre que ela senta do lado de uma pessoa magra, a pessoa já olha assim, tipo, ah, essa gorda vai ocupar espaço, ela vai encostar em mim, ela não pode invadir meu espaço só porque ela é gorda, ela não tem esse direito, sendo que a culpa não é dela. Mas ainda assim, quando ela começa a comprar 2 cadeiras no avião, a vida dela continua um caos, porque as pessoas fazem questão de não respeitar isso. Então é sempre um evento quando ela vai fazer check-in, porque os comissários se recusam a entender como assim uma pessoa com 2 bilhetes no nome dela. Não, isso não é possível, foi vendido errado. E aí quando ela senta, às vezes ela, né, compra uma cadeira, aí a do meio está vazia porque é dela, e a outra foi comprada por outra pessoa. A pessoa vê que não vai chegar ninguém, já se esparrama ali. Então peraí, ela não pode encostar nem 1 centímetro do corpo dela numa pessoa quando ela compra uma cadeira só, mas quando ela compra 2, a pessoa se sente no direito de ter aquela cadeira. Então é uma série de episódios, assim. Tem um episódio que me martirizou, assim, eu acho que eu fiquei roxa de vergonha enquanto eu lia, que foi quando ela foi convidada para uma roda de conversa, e ela era uma das convidadas da roda, né, ela era uma pessoa importante no evento, e o palco ali daquele teatro onde a roda aconteceu não tinha degrau pra subir, era um palco alto. E ela não consegue subir, né? A perna dela não abre esse tanto, ela não tem essa força no joelho. E ela precisou ser içada ao palco por acho que 2 ou 3 outras pessoas. Ela era uma das convidadas e ninguém prestou atenção nisso, ninguém prestou atenção nela. Agora imagina o tanto de pessoas que são as completamente invisíveis, as que estão ali na plateia, tendo que caber em cadeirinhas minúsculas. Então se ela era uma pessoa de destaque no evento e foi ignorada desse jeito, quando ela subiu na roda de conversa ali pra se sentar e se posicionar ao redor da mesa, a cadeira era tão frágil, era um banquinho, sei lá, que ela sentou e o banquinho quebrou na hora, e ela se segurou na coxa, e ela participou da roda de conversa inteirinha, meio de cócoras, num banquinho quebrado. Então, assim, é uma série de situações que ela conta e que a gente não tem como imaginar, né? E fora as questões mais triviais que chega aos nossos ouvidos com mais frequência, que é a questão do corpo gordo indo ao médico, né, que ela não pode ter uma unha encravada que vai no médico e ele já sai falando que ela precisa emagrecer, ou o fato dela estar fazendo compras no mercado e alguém disser que ela não pode levar aquela Coca-Cola porque não faz bem pra saúde, como se alguém realmente estivesse se importando com a saúde dela, ou o fato dela sentir vergonha de estar no restaurante, comer algo muito gorduroso e muito gostoso, porque alguém vai olhar e falar, olha ali a gorda achando que pode fazer essas coisas. Então, enfim, né, gente, é uma situação muito complicada e que a gente enfim, quem não vivencia tá muito por fora. E por isso eu acho importante a gente ler esse tipo de obra, foi aquilo que eu falei no início, eu acho importante a gente ter esse conhecimento pra gente fazer o possível nesse mundo pra não tornar a vida do outro mais difícil. Que a gente não seja a pessoa que olha torto, que a gente não seja a pessoa que vai, enfim, dificultar ainda mais o que já é difícil. E é isso, né, dito isso, eu já falei que o livro tem muitos gatilhos, e que não dá pra pegar o livro. Acho que um grande erro, eu escuto muita gente reclamar desse livro, mas eu acho que um dos grandes erros é a gente ir com a expectativa errada de achar que ele é um livro mais teórico. Ele é um livro de não ficção, mas nem todo livro de não ficção é teórico, técnico, enfim. Então ela não vai trazer aqui teorias, ela vai trazer dados, ela vai contar a história dela. É uma autobiografia e ela vai sentir, e ela vai se permitir fazer isso. E pra mim, isso que merece palmas pra caramba, porque... Enfim, vou repetir, o que ela entregou aqui não é todo mundo que tem coragem de fazer, não. E só por isso eu acho que essa obra é imperdível. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!